Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Dessa vez falaremos sobre movimento uniformemente variado, também chamado de movimento retilíneo uniformemente variado. Dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, nós abordaremos os temas função horária da velocidade em função do tempo, função horária da posição em função do tempo e equação de Torricelli. Tá? Note que a função horária da posição e a função horária da velocidade, elas dependem do tempo, né? São em função do tempo, enquanto que a equação de Torricelli é atemporal, ou seja, ela não depende do tempo, tá bom? Então vamos lá. O que é, na verdade, o movimento uniformemente variado? É o tipo de movimento, né, em que a velocidade escalar é variável e a aceleração é constante e não nula. Ou seja, para ser um movimento uniformemente variado, a aceleração ela tem que ser constante, enquanto que a velocidade vai variar com o tempo. Tá bom? Então, são essas duas características do movimento uniformemente variado, tá bom? Lembre-se sempre, a aceleração constante e diferente de zero, ela não pode ser nula. E a velocidade, ela varia com o tempo, tá bom? Quais são, então, as diferenças entre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado? No movimento uniforme, nós temos a velocidade constante, né? E diferente de zero. Velocidade constante e não nula, certo? Enquanto que no movimento retilíneo uniformemente variado, quem é constante é a aceleração, tá? Que é constante e não nula. Portanto, diferente de zero, tá? O movimento retilíneo uniforme tem apenas a função horária da posição, enquanto que o movimento retilíneo uniformemente variado tem velocidade variável, né? Tem a função horária da velocidade, tem a função horária da posição e tem a equação de Torricelli, tá bom? Então, essas são as diferenças entre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Então vamos lá. As funções horárias são equação horária da velocidade, né, que permite saber a velocidade instantânea da partícula em um determinado instante de tempo t. Então, vamos imaginar que a gente tem um carrinho, né, com velocidade inicial v0 e depois de chegar no seu destino, ele tem velocidade final v, tá bom? A equação horária para essa velocidade do carrinho é v igual a v0 mais a vezes t, onde v é a velocidade final, que é medida em metros por segundo, v0 é a velocidade inicial, também medida em metros por segundo, a é a aceleração, que é constante, medida em metro por segundo ao quadrado, e t é o instante de tempo, medido em segundos. Exemplo: um carro em movimento adquire velocidade que obedece à expressão v igual a 10 menos 2t no SI. Então, pede-se, letra A velocidade inicial, letra B, a aceleração e letra C, a velocidade no instante de 6 segundos. Então, vamos ver como que a gente resolve isso. Nós temos, na forma geral, a função horária da velocidade, que é v igual a v0 mais a vezes t, certo? Onde velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Nós vamos comparar, então, a equação horária do movimento do carrinho dada na questão, tá? Que é v igual a 10 menos 2t, tá?
Então, comparando, nós temos o seguinte, ó. O V, tá? Corresponde a V, tá bom? V0 corresponde a 10, né? A velocidade inicial. V0 corresponde a 10. É só comparando mesmo, tá? Então, a gente conclui que V0, que é que é a velocidade inicial, é de 10 metros por segundo ao quadrado, que foi o pedido na letra A. A letra B pediu a aceleração. Novamente, nós vamos escrever a equação na forma geral, que é V igual a V0 mais A vezes T, né? E, em seguida, escrever a função horária dada na questão, que é V igual a 10 menos 2T. E, novamente, é só comparar que a gente terá os dados. Nós temos aqui, ó, V0 corresponde a 10, né? A gente já viu. A corresponde a 2, né? 2. Então, a gente conclui que a nossa aceleração, como ela está negativa aqui, nossa aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado, tá? E letra C pediu a velocidade quando o tempo for de 6 segundos, a velocidade do móvel no instante de 6 segundos. Coloca-se, então, a função horária do movimento dado na questão, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte. Onde for T, nós vamos substituir por 6, tá bom? Então, V igual a 10 menos 2, aí nós temos T, substituir por 6. Resolve-se primeiro a multiplicação, então fica V igual a 10 menos 2 vezes 6 é 12, tá? E 10 menos 12 é menos 2. Aqui, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é negativo, conserva o sinal negativo, 12 menos 10, 2. E a gente tem, então, a velocidade para o móvel quando o tempo for 6 segundos. Ok, pessoal? Bem fácil, dá para entender direitinho, é só ver com calma, tá bom? Vamos para o próximo. A equação horária da posição. A equação horária da posição, ela permite determinar a posição escalar de uma partícula durante um intervalo de tempo t. Tá? Então, imaginando que a gente tem aqui um carrinho em movimento, né, com velocidade inicial v0, ele chega ao seu destino final com velocidade final v, partindo de uma posição inicial, ele chega a uma posição final, S, né? E nós podemos, então, escrever a função horária, né, a equação horária para o movimento desse carrinho, que é essa aqui, ó, tá? S igual a S0 mais V0 vezes T mais 1 meio de A vezes T ao quadrado, tá? S é a posição final, medida em metros. S0 é a posição inicial, também medida em metros. V0 é a velocidade inicial, medida em metros por segundos. T é o instante de tempo, que é medida em segundos. E A é a aceleração, que deve ser sempre constante, quando se tratar de movimento uniformemente variado. A aceleração ela é medida em metros por segundos ao quadrado. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma partícula desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado de acordo com a seguinte equação horária das posições. Então, nós temos aqui a equação horária das posições do móvel, tá? Isso em unidades do SI. Determine, então, letra a posição inicial. Então, nós vamos comparar, né? Como a gente fez na questão anterior. Letra B pede a velocidade inicial
Então vamos lá. Letra A, a gente escreve a equação na forma geral, tá aqui, ó, tá? Equação na forma geral. Em seguida, a gente escreve a equação dada na questão, tá aqui, ó. Tá? Escrevemos a equação dada na questão e agora a gente vai só comparar, tá bom? Então, comparando, ele pediu primeiro a posição inicial, né? A posição inicial é S0. S0 corresponde aqui a 32, tá? 32. Logo, a gente conclui que a posição inicial é 32 metros, tá bom? Tá resolvido a letra A. Letra B, ele pediu a velocidade inicial. Novamente, nós vamos escrever a equação na forma geral, tá aqui, ó, escrita na forma geral, tá bom? E em seguida, a gente compara com a equação dada na questão. A questão nos deu essa equação aqui para o movimento da partícula aí, né? Comparando, então, nós vamos ter o seguinte. Como ele quer a velocidade inicial, nós temos aqui, ó, V0, que é a velocidade inicial, né? É menos 15, tá? Menos 15, ok? Com isso, a gente conclui que a velocidade inicial do móvel é menos 15 metros por segundo ao quadrado. Tá resolvido a letra B. É só isso, pessoal, tá? Então, é só comparar e resolver, tá bom? Compara as duas equações, a equação na forma geral e a equação dada na questão, tá bom? A equação do movimento do móvel aí dada na questão. Então, comparando, a gente consegue identificar a posição inicial, a velocidade inicial, muitas vezes a aceleração, né? E outras vezes, para determinarmos a aceleração ou o tempo, iremos cair numa equação do segundo grau, tá? E aí a gente tem que resolver essa equação do segundo grau através de delta e Bhaskara, ok? Mas como aqui pediu só a posição inicial e a velocidade inicial, é só comparando que a gente obtém esses dados, tá bom? Muito fácil, né? Então vamos lá. Equação de Torricelli. A equação de Torricelli relaciona o deslocamento escalar com a variação de velocidade sem a necessidade do tempo. Por isso eu coloquei lá que ela é atemporal. Ela não precisa do tempo, tá bom? Então nós temos o seguinte, o carrinho aí se movimentando, né? Com uma velocidade inicial V0, ele chega ao seu destino final com uma velocidade final V, depois de percorrer uma distância ΔS, certo? Então, nós podemos escrever a equação de Torricelli como sendo V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, onde V ao quadrado é a velocidade final, medida em metros por segundo, V0 ao quadrado é a velocidade inicial, medida em metros por segundo. A é a aceleração, que deve ser sempre constante quando se tratar de movimento uniformemente variado. Ela é medida em metros por segundo ao quadrado. E ΔS é a posição medida em metros. Então vamos ver um exemplo aqui. O motorista pode manter uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a questão já dá aqui uma aceleração constante, né? Constante porque é um movimento uniformemente variado, tá bom? A velocidade inicial de um motociclista que deseja percorrer uma distância de 500 metros, nós temos aqui a distância percorrida, que vai ser o nosso ΔS, em linha reta, chegando ao final com uma velocidade de 100 metros por segundo. Então, nós temos aqui o nosso V. Então, tá. A questão pede, né, a velocidade inicial, tá bom? Ele pede aqui, ó, a velocidade inicial de um motociclista que deseja percorrer uma distância de 500 metros. Quando ele chega lá, no final, a velocidade dele é de
100 metros por segundo, tá? Analisando esses dados, a gente vê que eles se encaixam perfeitamente na equação de Torricelli. Então, nós temos a velocidade inicial, que não sabemos quanto é, ele vai chegar ao seu destino final com uma velocidade de 100 metros por segundo e ele vai percorrer, né, 500 metros. Quando a aceleração dele for constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos ver como que se dá. Então, nós temos aqui os dados que a questão nos fornece, tá? A velocidade inicial, ou melhor, a velocidade final, quando ele chegar no seu destino final, ele terá a velocidade de 100 metros por segundo, terá percorrido uma distância de 500 metros a uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo esses dados na equação de Torricelli, nós temos a velocidade final dele, né, que vai ser de 100 metros por segundo, né? A velocidade inicial é o que nós queremos saber, né? Mas fica ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que a questão diz que é de 10 metros por segundo ao quadrado, a distância percorrida será de 500 metros. Sendo assim, 100 ao quadrado vai nos dar 10.000, certo? Que é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 500 vai nos dar também 10.000, certo? Isolando V0 ao quadrado, né, que é igual a 10.000, esse 10.000 aqui que está somando, ele passa para o outro termo subtraindo. Assim nós temos V0 igual a 10.000, né, V0 ao quadrado igual a 10.000 menos 10.000. Sendo assim, V0 ao quadrado é igual a 0. 10.000 menos 10.000, 0. Né? Nós vamos passar esse quadrado do primeiro termo para o segundo termo em forma de raiz quadrada. Então, fica V0 igual a raiz quadrada de 0. E a raiz quadrada de 0 é 0. Portanto, a velocidade inicial dele será de 0 metros por segundo. Tá bom? Então, é isso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido como se dá o movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Que vocês revejam a função horária da velocidade, a função horária da posição e a equação de Torricelli. Revejam atentamente a resolução das questões. Vocês vão ver que é bem fácil, tá? E aí a gente vai construindo conhecimentos ao longo do tempo, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Até lá, tá bom?